O relacionamento entre humanos e animais já é descrito há milênios. E a importância dos animais na nossa vida, em todos os termos, né, Rebeca? Desenvolvimento social, desenvolvimento enquanto humanos, desenvolvimento tecnológico, avanço da agricultura, são inúmeros. Estes avanços são contabilizados e descritos há muito tempo. Só que essa relação veio se transformando absurdamente, até se formar hoje claramente um vínculo familiar. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, doutora, já no mercado há mais de 20 anos. E tenho hoje ao meu lado Rebeca Bach. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças odontológicas e também atuante no mercado há alguns anos. E é por causa da odontologia que nós temos uma convidada brilhante aqui conosco, né, doutora Patrícia? Exatamente. É uma psicóloga terapeuta familiar, pessoal, que entende muito bem dessa relação ser humano, animal, o quanto isso traz benefícios e o quanto isso também sinaliza para problemas comportamentais, problemas emocionais, psicológicos. Quem é ela? Hoje está aqui conosco a doutora Ana Beatriz, vamos ver, Ana, se eu vou falar bem certinho o seu nome. Ana Beatriz Pedriali Guimarães. Isso Seja mesmo. muito bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, para a gente é um grande prazer, Ana, porque aqui no Pet Doc a gente tem um lema, uma frase, que é o nosso slogan, que diz assim: bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é a família. E o que a gente tenta pregar com essa frase é que tá tudo bem você amar, você chamar de filho. Cuidar, zelar, se preocupar. Só não esqueça que ele não é um ser humaninho. Sim. Né? E é justamente aí que você entra, porque a gente falar de saúde, de cuidado, de inovação tecnológica e trazer um viés médico, isso é super legal. Mas a gente tem limites para discutir esse assunto. Então, ter alguém como você, com a tua formação, pra gente, nesse momento, é riquíssimo. A gente tá muito feliz e muito animado com o episódio de hoje. Que bom. Foi um privilégio, Ana, quando a gente se conheceu, vou contar um pouquinho pra vocês, eu tava atendendo a gatinha da Ana, a Mina, né, uma fofa, e aí papo vai, papo vem, a gente quase não gosta de conversar, né, aí eu descobri que ela era psicóloga, terapeuta familiar, e eu contei do Pet Doc e eu já fiz o convite. Pronto, falei pra ela vir aqui participar conosco. Então, muito obrigada Muito mesmo. bacana. Eu acho que é um tema bem importante, né? Um tema que também me causa alguma inquietação, né? Vocês enxergam isso talvez ali no consultório veterinário, às vezes algum comportamento que não é bacana do tutor, né? E eu vejo, por outro lado, ali alguns comportamentos no consultório, né, psicológico de pessoas que estão projetando nos animais, às vezes, algumas questões psicológicas bem relacionadas ao funcionamento dela, que ela não está conseguindo lidar, né, e projeta no animal. E isso não faz bem nem para o humano e nem para o animal. Né? Ana, eu acho que, já que você tem um viés bem professoral, a gente pode começar lá do comecinho. Porque esse tema é um tema tão importante que eu acho que a gente tem que desenrolar ele mesmo até chegar exatamente nesse ponto, o limite. Então eu queria começar com você explicando para os nossos ouvintes o que é família multiespécie? Tá. A família multiespécie é um termo novo, né, que reconhece, é um conceito que reconhece essa relação afetiva entre espécies diferentes, né? Então já começa por aí, existe um limite, porque somos espécies diferentes, né? Com necessidades diferentes, com funcionamentos diferentes. Esses dias me chamou muita atenção, por exemplo, eu estava numa loja de produtos pets e eu vi assim, ração vegana. Aí eu pensei, gente, mas assim,
assim, como que, né? A necessidade desse animal é proteína. Exato. Ele É carnívoro, ele não é um onívoro como nós, né? Isso tudo tem me trazido essas inquietações. Então, a família multiespécie, ela reconhece que existe um vínculo afetivo entre espécies diferentes. Existe, talvez, além do vínculo afetivo, também algumas responsabilidades, né, com esse animal. E até direitos legais, né? Hoje em dia a gente tem visto aí em separação, divórcio de casais, que existe guarda compartilhada. A gente teve um episódio, Ana, dos com uma animais. advogada falando sobre isso. Né? Então, eu acho que é uma mudança social. Hoje em dia, o animal, ele não é só mais o animal que fica da porta para fora. Ele é um membro da família. Exato, né? Exato. Ana, e assumindo essa mesma linha de raciocínio, então, quando a gente fala que isso acontece, a gente já entende que isso é possível. Então, é possível amar um animal, tê-lo como um membro da família, sentir esse vínculo, mesmo que ele não seja um humano? Sim, a intensidade do amor, ele é igual? Né? Eu acho que você pode amar, sim, né? Muito um animal, e o animal também vai te amar da forma dele, né? Eu acho que a gente nunca pode comparar vínculos. Por exemplo, amar um filho é a mesma coisa que amar o filho pet, né? Eu acho que são amores diferentes. Eu uso exatamente essa frase, Ana. São amores diferentes, com contextos diferentes, e não é sobre maior ou menor. Exato. É diferente. É diferente. Quem já perdeu um filho e um pet deve imaginar a distinção dessas dores, né? Sim. E daí a gente chega num extremo. Exato. Né? Isso não é desmerecer o amor que nós temos pelos pets. Eu tenho a minha, você tem a sua, a gente ama de paixão, né? Mas a gente tem que entender os limites. E eu acho que é isso hoje que está muito confuso na sociedade. Sim, né? Porque nós estamos numa sociedade sem limites. Exato. Onde tudo pode, onde tudo tem que ser aceito. E as pessoas estão perdidas. Né? Isso não acontece só nesse tema, acontece em tantos outros temas que a gente vê na política, né? Em temas mais polêmicos, enfim. As regras, as normas e os limites, elas organizam as pessoas. Elas não servem para tolher as pessoas ou para fazer com que as pessoas se sintam oprimidas. Exato. Não, elas organizam as pessoas, né? Se a gente pegar um exemplo básico, existe regra de trânsito para que a gente não se mate, né? Então, isso organiza o trânsito, né? Então, tudo precisa ter limites. Os limites não são coisas ruins, né? Os limites, acho que a gente está vivendo uma era onde o limite é visto como algo ruim. E limite não é ruim, ele organiza, ele é necessário. Você sabe que me vem à cabeça, Ana, mais um exemplo, você falou dos limites, né, das regras de trânsito. Existem os limites fisiológicos, né? Sim. A gente tem um limite para atividade cerebral. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, a gente precisa desligar e dormir. Chega uma hora que a gente não aguenta mais ficar em jejum e a gente precisa comer. Chega uma hora que a gente não aguenta mais ficar no sol, a gente precisa ir para a sombra. Chega uma hora que a gente não aguenta mais ficar sem tomar banho, tem que tomar banho. Mentira, eu não sei o que é isso, porque eu sempre tomei banho a minha vida inteira, tá? Mas assim, existem regras, não são regras, mas existem necessidades que precisam ser respeitadas para que a gente viva com qualidade. E esses limites, eles precisam ser respeitados psicologicamente. E é bem interessante porque quando a gente fala de lei, é fácil de entender.
Quando a gente fala de necessidade fisiológica, é fácil de entender. Quando a gente fala de doença com dano físico, é fácil de entender. Quando a gente fala de limite psicológico ou emocional, meu Deus do céu, como é difícil de entender. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Né? Mesmos os limites. Tem alguns que são intransponíveis. Por exemplo, você falou dos físicos, né? Então, sim, uma hora eu tenho que comer e isso vai ser sempre assim, né? Mas existem alguns que eles se modificam conforme a evolução da sociedade, né, das relações. Então, antigamente, os animais, eles serviam... por que eles foram se tornando domesticados, né? Porque eles serviam para alguma coisa. Então, eles comiam os ratos. Eles eram animais de tração. Eles defendiam a casa. Exato. Eles ajudavam no pastoreio, No transporte. alguns cachorros, né? Então, isso foi fazendo com que eles se aproximassem dos humanos. Eu lembro até quando eu era pequena, quando eu era criança, a gente sempre teve gato na minha família. Quando eu era criança, não existia ração. Vacina a gente nem dava. Não, levava no veterinário quando, sei lá, estava muito doente, alguma coisa assim. Mas não existia todo esse universo, né, do cuidado com o animal. Eles comiam os restos de comida, um pouquinho ali, né? A gente fazia tudo errado do que hoje se diz. Né? Eu acho que a medicina veterinária evoluiu muito, né? Trouxe muitos benefícios, né? Imagine quando que eu ia levar minha gata na dentista. Exato. Né? A gente nem sabia disso, né? Isso é muito bom, né? Trouxe longevidade, qualidade de vida, uma série de coisas. Mas aí, às vezes, a gente entra também num campo, né? De até onde vai esse limite. Exato. A gente percebe que essa relação ela foi se transformando porque é óbvio que existem benefícios. Ela não evoluiria a ponto da gente formar um vínculo familiar se os benefícios não fossem tão claros e evidentes. E eu acho que esses benefícios, eles precisam ser enumerados. E eles precisam ser exaltados. Mas entender que os benefícios, eles têm que se sustentar. Porque se a gente permitir atravessar essa linha tênue entre benefícios e falta de entendimento que vai levar a malefícios, aí sim essa relação pode ser destruída. E esse malefício, ele é bilateral, né? Ele é tanto para o humano, como você bem colocou, que é a tua área de cuidado, como para os pets. Então, hoje, o que a gente vive, Ana? Pets com ansiedade de separação, que não ficam em casa sozinhos, que a família adequa a sua dinâmica social para não deixar esse animal sozinho. Né? Deixa de viajar, deixa de sair junto, porque um tem que ficar, né? Então, assim, vocês imaginem o grau de sofrimento, de angústia desse cachorro, normalmente é cachorro que tem ansiedade de separação, por ele ficar sozinho. Ele entra em pânico, né? Ele late incansavelmente. Imagine a liberação de cortisol, de hormônio do estresse que não acontece naquele corpinho, naquele momento da ausência da família. Mas isso não veio aleatório. Isso foi construído naquela relação. Ele aprendeu que ficar sozinho não é bom. De alguma forma ele foi exposto a essa situação, ensinado a isso, né? Então eu acho que as pessoas precisam estar melhor informadas, melhor preparadas emocionalmente, para que essa relação seja uma relação positiva. Exato, e quando a gente pensa em terapia de família, né, você usou um termo aí, ansiedade de separação, a gente trabalha isso com criança, né, na terapia infantil. E quando você atende a família ela é vista como um sistema. O que é um sistema? Um sistema é formado por partes que interagem formando algo que é único. As partes são os membros da família, né? Então, a minha relação com a Rebeca forma um nós. A minha relação com outra pessoa vai formar outro nós. Às vezes tem pessoas que
que tiram de nós o nosso pior lado. Exato. Né? Uhum. E tem pessoas que você flui de uma forma muito bacana. Então, quando você tem uma família multiespécie, a gente também vai ver que ninguém é culpado, mas todo mundo é responsável. Nossa, como isso é forte. Por aquela relação. Uhum. Né? Então, o problema é o cachorro. Né? Na terapia de família é sempre assim, sempre tem um culpado. A primeira... Por isso que eu tenho gato, Ana, é isso? O culpado é o cachorro? O culpado é o cachorro, né? Ou o gato, né? E a gente diz, na verdade, que o membro o que carrega o problema é o membro mais saudável da família. Olha. Porque é ele que sinaliza a disfunção das relações dessa família, né? Então, se eu tenho um cachorro que tem ansiedade de separação, né? O que está acontecendo com esta família, não só com esse cachorro, né? O que cada um está fazendo sem perceber para contribuir para esse problema existir? Porque a gente só muda uma pessoa nesse mundo. Nós mesmos. Nós estávamos vindo no caminho falando sobre isso. Então, o primeiro trabalho seria esse trabalho das pessoas olharem para si e menos ao outro. Criticar menos o outro e olhar mais para si. Né? Então, o que acontece nessa família? Que esse cachorro não consegue ficar sozinho, late o dia inteiro, fica parado na porta, né? O que pode ter acontecido nessa relação, né? Onde esse cachorro aprendeu que ele tem medo de ficar sozinho. Se a gente for pensar numa criança, o que vocês pensariam? O que acontece com essa criança? Essa criança, ela tem uma mãe, um pai, cuidadores, que passam ansiedade para ela, né? Então, essa criança vai no parquinho, a mãe tá lá atrás. Cuidado! Meu Deus! Não sobe muito alto. A criança tá o tempo todo olhando para a mãe com medo, né? Então, como é que essa família passeia com esse cachorro? Aonde eles levam? Fica um tempo no colo. Levam, né, Ana? Às vezes fica só no colo. Eu já comecei a imaginar, sabia? Uma casa, uma dinâmica familiar e esse bicho, esse cão, esse gato que nunca pode ficar sozinho, que não tem individualidade dele. Então vem comigo no banheiro para tomar banho, vem comigo no banheiro para fazer cocô, vem comigo deitar aqui na cama, vem comigo deitar aqui no sofá. Imagine que o bicho, ele não enxerga a própria individualidade. Sim. Meu Deus, isso é maluco. E olha que interessante, eles já perdem muito disso quando um cachorro é único na família, porque eles se distanciam da sua espécie. Eles têm o contato com a mãe, com os irmãos, e eles vão para casa. E aquela casa, quem que eles têm de referência? O ser humano. E eu falo isso lá em casa, né? A Margot tem a gente como os cuidadores, os heróis, o fornecedor tudo, de alimento, da subsistência, tudo. Porque qual é a referência? Hoje ela não tem nenhuma referência canina, a gente tem um cachorro só, né? Então, assim, realmente eles depositam na gente essa confiança, essa segurança. Aí cabe a nós saber lidar com isso. Para não gerar um cachorro estressado, dependente, ansioso, blá, blá, né? Doente. É desafiador, é tudo muito desafiador. Por isso que a gente tá aqui, trazendo um pouco de reflexão, de informação, para que cada um olhe para si e tente entender, junto com um psicólogo, junto com um veterinário comportamentalista. A gente vai ter hoje, né, uma gravação também sobre isso, né? Porque cada um atende na sua seara, né? Trabalha dentro daquela família na sua seara, né? Mas hoje a gente vê muito, Ana, e esse reflexo, esse espelho. Você percebe um tutor mais ansioso, o cachorro é ansioso. Medroso. Né? Ana, meu marido, ele hoje é empresário, mas ele foi professor de educação física na escola. E daí ele conta nas reuniões de pais e mestres, né, que a criança tinha lá um problema de comportamento, né, ou era mal educada, ou era não obedecia regra, ou enfim, era ansiosa, ou era medrosa, enfim,
né? E os pais eram chamados para conversar. Quando entrava o pai e a mãe, eles já sabiam o pai de quem que era. Porque não adianta, a gente acaba sendo espelho, né? E os animais também fazem isso, eles se espelham na gente. Sim, eles pegam a nossa rotina, né? Eles se organizam junto com a família, eles Sim, entram eles se no adaptam sistema nela, familiar. isso, Eles fazem parte. Né? Ana, e é fácil de enxergar isso no consultório, quando você está atendendo a família? Olha, você sabe que é algo que a gente tem perguntado mais. Vocês têm Olha que animais? interessante. Né? Olha, Até quando faz o genograma da família, que é, né, que a gente trabalha bastante em terapia familiar, assim, os animais, e é importante saber em que lugar esse animal ocupa na família, né? Ele ocupa o lugar de animal, de pet, ou ele ocupa, por exemplo, é muito comum famílias em algumas fases do ciclo de vida, por exemplo, ninho vazio. Sim. Que é quando os filhos estão saindo Cresce de casa, né? O casal, se o casal não cuidou de si, né, nas fases anteriores, quando os filhos são pequenos, adolescentes, é um casal que se manteve casado por conta dos filhos, nesse momento, a hora que eles se olham novamente e veem não tem mais nada aqui, eles vão precisar de outro filho. Uhum. Que é o que mantinha ali aquela família acontecendo. Daí entram os pets, às vezes nesse lugar, né? De manter um casamento, por exemplo, né? Ô, Ana, e as mulheres hoje que optam pela maternidade, não optam pela maternidade ou optam mais tardiamente, também, né? Pode ocupar o lugar daquele filho. Eu vejo, fisiologicamente falando, veja se eu tô certo ou não, tá? Fisiologicamente falando, eu acho que a mulher, ela tem essa questão maternal no seu DNA. Na verdade, isso é um mito, né? É um mito? Jura? Não existe não isso. existe o chamado. A mulher que tem. A mulher que não tem, entendeu? Exatamente. Uma mulher pode não querer ter filhos e estar muito bem com isso. Isso não é um chamado biológico, isso é um mito. Tá. Né? Foi uma construção social. Tá? Então, diferente de outros animais, né? O Homo sapiens não tem essa necessidade, né? De acasalar e manter a espécie. Sim. Tá? Isso pode acontecer nesses casos, principalmente quando é uma mulher que não pode ter filhos, ou quando ela quer muito ter filhos e ela não encontra alguém, Uma não parceria, se casa, e para ela só pode ter esse filho se tiver o filho biológico, né, humano, através de uma relação. Então, veja, isso é um problema da mulher. Sim. Né? Essa mulher que não consegue elaborar o fato de talvez não poder ter filhos, ou de não vai ser mãe do jeito que ela imagina. Formando uma família ali. Formando papai, uma família. Mamãe e filho. Olha que interessante isso, né, Ana? Dois exemplos que você nos deu. Do ninho vazio e da mulher que ainda não conseguiu chegar no momento que ela considera ideal para, né, ter filhos. São dois vazios emocionais que o pet vem suprir. E aí, que lugar é esse que ele ocupa? Esse não é um lugar saudável, né? Porque a chance de eu tratar esse pet como um filho é diferente de você chamar, né? Eu chamo meu gato, vem cá, mamãe. Sim. É um termo, não é esse o problema. O problema não é como você chama, como você se vincula. É o vínculo que se forma. Exato. Né? Eu conheço pessoas, mulheres, que mudaram completamente a sua vida por conta deste filho. Andam, por exemplo, com um cachorro num carrinho de bebê, né? Quer dizer, não faz nem bem pro animal, né? Exato. Que o animal não anda. Exato.
Ele não anda. Não faz ele atividade física. Ele não cheira. Não lá. fareja. O cão é Isso. farejador. Ele tem que Ele não cheirar. fareja lá o xixizinho dos Entende outros. o mundo por outros sentidos. Por Eles outros entendem o sentidos, mundo né? pelo faro, pelos barulhos. Então, e o Precisam- cachorro é ser fica. bicho, né? Ele fica no carrinho. Claro que fica. Ele tá tão Ele condicionado obedece. que ele fica. Aham. Né? E essa pessoa chegou ao ponto, às vezes, inclusive, de só frequentar lugares em que é possível ela ir com esse cachorro no carrinho. Né? Lugares, por exemplo, salão de beleza, restaurantes, lugares que não são permitidos às vezes, né? Então eu acho isso muito triste. Então, e você sabe, Ana, que uma vez a gente tocou nesse assunto num outro episódio, lá no início do Pet Doc, e a gente recebeu algumas críticas na internet, dizendo que por falar disso nós estávamos julgando as pessoas. E eu fiquei muito triste com essa crítica, e é óbvio que a gente tem que aceitar toda a crítica, né? E a gente tentou entender justamente a posição das pessoas que nos criticaram. Mas o nosso objetivo aqui não é criticar a pessoa que faz isso, mas alertar Isso. estas pessoas que esse vínculo, não sei se a gente pode usar o termo super vínculo ou um vínculo desfuncional, está fazendo mal para ambos. Uhum, exatamente. É um assunto muito delicado, Demais. Ana, pra gente tocar. Sim. Principalmente para nós veterinários. Sim. Porque aí as pessoas entendem, não, que veterinário ama animal acima de Pros qualquer coisa. psicólogos também, E como assim porque, né, as pessoas, de novo, estão perdendo o limite entre o que é saudável, Aham. o que é diversidade, e a gente Exato. tem que aceitar e saber conviver, e o que é patológico. Tem coisas que não são do campo da diversidade, Uhum. não são do quebrar preconceitos Exato. e acolher pessoas que são minoria ou que têm dificuldades específicas, mas é patológico, né? É importante você enaltecer isso, porque existe por trás daquele comportamento sofrimento. à luz da Exato. psicologia do comportamento humano. Um sofrimento humano e um sofrimento animal. Por isso que eu acho triste, né? Exato. Esse cachorro que não pode explorar o mundo, talvez, né? Da forma como ele Como a é feliz, espécie cachorro, dele. Exato. não está sendo respeitada. Exato. Né? E essa pessoa precisa elaborar isso que ela não está conseguindo. Ela só está jogando para baixo do tapete, talvez, coisas muito doloridas, Uhum. coisas muito difíceis e que vão emergir, porque tudo que a gente não trata, ela emerge de outra forma, através de sintoma, Exato. De comportamento. seja físico, seja relacional, né? Então, isso é muito importante. E tem do outro lado. Tem gente querendo ser bicho, Exato. Ana, tá? eu presenciei isso. Sim. Tem gente querendo ser gato, cachorro, enfim. E tem um termo para isso, né? Uhum. Que eu não vou saber agora. Mas tem gente querendo ser bicho. Gente, a gente não muda a nossa espécie. A gente pode mudar a nossa a gente não muda também a nossa orientação sexual. A gente nasce com uma orientação sexual, Uhum. né? Homoafetiva, heterossexual. Tem a questão de identidade de gênero, que seria a transexualidade. Mas a gente continua sendo humano. Uhum. Agora, mudar de espécie não é possível. Uhum. Ah, mas eu me reconheço assim. E isso tem que ser respeitado e acolhido. Não. Isso vai para o patológico, né? Isso é sofrimento grande. Aquela pessoa, Enorme. aquele indivíduo deve ter muita lacuna emocional, muita ferida emocional que está manifestando dessa forma. Eu imagino o tamanho do sofrimento e da lacuna para a pessoa chegar nesse ponto, porque deve ser muito difícil você se colocar numa Você não se posição... reconhecer como... Exato! Numa posição em que nem você se reconhece. Exatamente. Você não entender quem você é, chegar nesse ponto. Então, Eu acho que eu sou. É estranho, né? Sim. Então, Dolorido. nós estamos num campo social, né? Que é de falta de fronteiras e limites, que inclusive está
enveredando para o campo do pet. Aham, Né? O pet aham. também foi sugado aí, né, por todas essas questões, né? Exato. Eu acho que outra situação que eu traria, assim, são pessoas que são excessivamente preocupadas com animais, né? Então sai pegando tudo que é bicho na rua e às vezes não tem como cuidar adequadamente. Aglomera esses animais, acumula. Exato, né? Às vezes aglomera, acumula, assim, sente demasiadamente uma, né, conexão. Eu tenho uma paciente que tem essa característica, já atendi algumas pessoas assim. E eu vejo que essas pessoas, elas têm na sua história uma história de abandono. Elas. Então, a pessoa que tem uma história de abandono, essa é sempre uma ferida. Eu acho que é uma das feridas mais difíceis para o ser humano suportar. Porque nós somos seres sociais. Então, o abandono, ele é muito complexo. Essa pessoa, ela já não vai querer ter uma relação muito próxima com outras pessoas, né? Porque ela tem medo do abandono. Sim. Então, o que ela diz? Eu prefiro os animais do que os humanos. A gente escuta muito isso. Sabe aonde? No Na sala primeiro de aula. ano de faculdade. Sim. Por que você escolheu veterinária? Sabe aquela perguntinha clichê? Né? Porque eu me relaciono melhor. Porque eu prefiro Bicho do que gente. Aquilo vem na gente assim. Veja, isso já é um problema. Né? Você não tem que preferir um ou outro, você tem que saber se você não sabe se relacionar com as pessoas e que tipo de veterinário vai ser. Vai ser esse veterinário que enviesado, né? Que vai dizer, não, é isso aí mesmo, talvez não tenha limite nessa relação multiespécie. Exato. Né? Então, eles vão para veterinária, mas eles vão também para psicologia, tá? Então, eu já ouvi falar que lá na psicologia... já passaram uns animais lá também. Então... né? Então, o que acontece? Essa pessoa que tem, então, né, esse vínculo de abandono, ela vai projetar nos animais, né, a cura dessa ferida. Né? E ela não cura dessa forma, né? Sim. Então ela sofre demais por causa dos animais, a família critica, os amigos criticam. Ela fica socialmente apartada. Ela se sente que as pessoas estão julgando ela, né? E assim, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem dificuldade, inclusive, assim, se um ninho de passarinho na casa dela... né, tá lá, ela fica preocupada porque a mãe passarinha não voltou. Daí ela vai até o ninho pegar os passarinhos porque ela vai falar com o vizinho porque precisa pegar aqueles passarinhos. Gente, deixa a natureza funcionar. Sim. Né? Exatamente. Então veja, essa pessoa vive uma angústia. Sofre A muito. preocupação. Porque ela tá vendo aquele passarinho filhote, ela, abandonada. Né? Então, tudo isso precisa ser tratado, né? Eu acho que, como vocês estão falando, não é uma questão de julgamento, é uma questão de acolhimento e alerta. Alerta. Exato. Acolher esta dor por um viés saudável. Exato. Cura, né? A cura emocional, a cura psicológica. E ela tem que vir para as pessoas viverem melhor e para que não seja transferido para os animais esse peso emocional tão grande, que leva, sim, ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Aí a gente entra na esfera comportamental, na esfera energética. Como se falou, a família é um sistema. E muitas vezes questões que não são claras naquele sistema, que estão acontecendo nos bastidores, enfim, tá trazendo energia. Boa, ruim. E todo mundo tá... Exatamente. E você sabe que eu escutei esses tempos, esses shorts de Instagram,
de um psicólogo que é famoso, né, na mídia. Eu não me lembro o nome dele agora, mas eu achei uma fala belíssima, em que ele disse assim, hoje a moda muito os meus problemas psicológicos é culpa do meu pai e da minha mãe. Tudo é culpa do pai e da mãe, né? Pelo menos agora do pai também. Antes era só Antes da mãe. era só da mãe, né? Verdade. Mas o que eu achei belíssimo na fala dele foi assim, os nossos bisavós, eles tinham uma preocupação em nos manter vivos, né? Em manter os filhos vivos. Sim. Depois veio os nossos avós com a preocupação de que os filhos vivos frequentassem a escola, não fossem analfabetos. Uhum. Então, toda a motivação da vida era que os filhos estudassem. Aí vieram os nossos pais, em que a grande preocupação deles é que a gente frequentasse a universidade para que a gente tivesse oportunidades melhores de emprego. E hoje a nossa preocupação é manter os nossos filhos mentalmente, psicologicamente, emocionalmente saudáveis. Então, esse tema hoje, Ana, eu acho que ele está absolutamente atual e em voga, porque realmente perdemos grandes limites no desenvolvimento, já que a gente já não tem mais que se preocupar com o alimento que precisa estar dentro de casa, com a sobrevivência do filho, porque existe medicina para amparo para tudo. O acesso à educação é muito mais fácil. A gente teve saltos tão grandes de evolução enquanto sociedade que a gente está se perdendo nos limites psicológicos e emocionais. Sim, sem falar que todo mundo é psicólogo. Exato. Né? Eu sempre digo, eu não discuto psicologia com quem não sabe sobre psicologia, né? Porque psicologia é uma ciência. Exato. Não é uma questão de opinião. Não é o que eu acho, né? Então, mas eu não concordo. O que eu falo aqui não é o que a Ana Beatriz pensa. É o que a ciência e a psicologia sabe sobre este assunto. Excelente, Ana, você colocar isso, é importante. E criado com milhares de mãos de pesquisas, de estudos, né? Então, não é uma opinião. Exato. Perfeito. Né? Então, uma coisa é a ciência, falando sobre comportamento, sobre questões psicológicas e emocionais. Outra coisa é a sociedade dizendo que tem que acolher todo mundo e que todo mundo... Sim. É livre. Pode ser, você pode ser o que você quiser. Mas ninguém isso vai... não quer dizer que esteja saudável. Exatamente, que não tem uma disfunção ali, que precise de tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Ana, e já que a gente chegou nesse contexto, e eu queria que a gente fosse começando a fechar o nosso raciocínio com uma aplicação prática. Tá. Porque assim, quem está em casa nos ouvindo, talvez não tenha a menor noção de que o seu relacionamento com o seu pet pode ser um relacionamento disfuncional. Então assim, se eu estou em casa e eu estou ouvindo esse episódio agora, existe algum sinal de alerta ou alguma pergunta que eu posso fazer para mim mesmo para entender se eu estou num relacionamento disfuncional e eu preciso de ajuda para eu viver melhor e mais feliz, mas também oportunizar que o meu pet viva melhor e mais feliz? Tem alguma dica nesse sentido? Sim, eu acho que algumas autopercepções, né? Que, por exemplo, eu estou deixando de fazer coisas na minha vida por causa de um pet? Eu estou deixando de sair, eu estou deixando de ver meus amigos, eu estou deixando de viajar, eu estou deixando, né, eu fico excessivamente preocupado, né, quando eu estou distante desse meu pet, quando eu saio para trabalhar ou quando, né, eu preciso ficar checando em câmera, eu preciso ficar vendo como que ele tá, né? Eu acho que isso é um bom termômetro, né? Outra questão, eu acho assim, eu estou sofrendo por uma perda, por exemplo, o luto, né? O tema que a gente queria te perguntar também. O luto, né? O luto de um pet é um luto não reconhecido. É um luto que as pessoas às vezes têm vergonha de falar e ele é real, ele tem que ser acolhido, né?
Às vezes eu tenho um paciente que, né, chega falando assim, ai, tô com um pouco de vergonha de falar uma coisa, mas eu tô muito triste desde que meu cachorro, meu gato morreu, né? Eu falei assim, mas vergonha do quê? Né? Isso Tá tudo precisa bem. ser vivido, Uhum. né? É um luto, é uma perda importante, é um membro da família, né? Então, se você está sofrendo muito por causa de uma perda, talvez seja algo que você também possa buscar ajuda. Isso não seria disfuncional, Sim. né? Sim. Enfim, eu acho que essa autoavaliação de como é a minha relação, eu estou deixando o meu bicho ser bicho? Então, aí sai de si e olha para ele, né? Por que ele manifesta tantos sinais de ansiedade, de estresse, agressividade, enfim? Sim, né? E olhar para isso, né? Olhar para isso com carinho, sem sentir-se julgado ou inadequado, mas buscar entender por que então eu tenho essa preocupação excessiva com os animais no geral, ou com o meu animal, né? Se eu gosto mais de gente, de bicho do que de gente, por que eu falo isso? Quais são as minhas questões com as gentes? Né? Por que eu criei esse conceito, tenho esse sentimento? Quais as experiências que eu vivi que me fizeram pensar assim? Como ressignificar, né? Exatamente. Essa experiência. Qual a minha história de vida? Onde estão as minhas dores? Sim. Né? Sim. Bacana. Nossa, Ana, isso é incrível, né? É incrível. Eu acho incrível. Eu falei pra você no começo do episódio, né? Ana, a gente tá muito animado, porque a gente gosta muito desse tema. Eu adoro. E você sabe que quando eu fui assinalar, naquela época, milênio passado, que a gente assinalava o cartãozinho com a escolha do vestibular, eu sempre, minha vida inteira, quis medicina veterinária. E naquele momento de fazer o xizinho, eu titubeei pra psicologia. Não, veio agora, vou pra veterinária. E sou muito feliz, de fato. Mas a psicologia me encanta. E eu acho que é justamente porque é muito difícil ser psicólogo. Eu gosto de desafio. Mas é muito difícil, Ana, porque você o tempo todo, né, falou pra gente, reforçou, olha, a gente precisa dos limites, os limites são importantes. E as pessoas trazem os seus conceitos, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu me sinto julgado por você. Então são tantas nuances, né, que a gente nunca vai conseguir entender sozinha. Não. E acho que os veterinários, né, eles têm que perder o medo de falar com os tutores, né? De talvez assim, olha, isso tem muito a ver com a relação que vocês estão estabelecendo. Será que não é interessante olhar para isso? Né? Não ter medo de falar. As pessoas não costumam receber muito bem, né? Porque quando eu vou no psicólogo, eu estou mais aberto a ouvir o que ele tem para me dizer. Mesmo assim, tem gente que não gosta do que escuta, né? Porque o psicólogo não vai Às falar. vezes fala. O bom psicólogo, ele não vai falar o que você Exatamente. quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir, né? Mas já é um outro contexto onde as pessoas talvez estejam mais abertas. Mas eu acho que é abrir esse diálogo, né? Abrir esse diálogo. Acender o sinalzinho de alerta, A sociedade acho que precisa desse diálogo, né, nos tempos que a gente está vivendo. E não é sobre não amar, sobre não entender a dor de uma perda. A gente também sofre muito, né? Muito. Não é sobre isso, mas é como a gente vai conduzir essa relação que está tão próxima, tão intensa, de uma forma saudável. Né? Quando a gente não, quando a gente está adoecido, a gente não estabelece relação saudável com nada, né? Nem com seres vivos e às vezes até não vivos, né? Eu vou para a questão das compras, eu vou para a questão das drogas, Tem o bebê reborn. Tem o bebê reborn. né? Daqui a pouco, será que não vai ter o pet reborn? Tá ali já. Né? E isso não tem que ser acolhido. Isso tem que ser tratado.
acolhido, sim. Sim, para tratamento, né? não mas como não uma acolhido no manifestação seu livre. Exatamente, né? Tem que ser acolhido para que essa pessoa possa manifestar, né? Entender o que está acontecendo com ela. Ana, e para a gente finalizar esse episódio de uma maneira leve, vamos pontuar os benefícios. Então a gente falou daquelas questões delicadas, falta de limite, excessivo, mas existem os benefícios que os pets trazem para as nossas vidas. E você deve perceber isso em consultório também. Uma pessoa às vezes em depressão, está enfrentando um luto humano, muitas vezes, e que o pet ele chega, ele vem para acomodar um pouco, Sim. ajudar, né? A acomodar os sentimentos. Olha, as pessoas que têm dificuldade social, né? Eu acho que o pet ajuda muito, porque você é obrigado a sair de casa. Levar, passear. As pessoas fazem amizades com outras pessoas que também vão no parque lá. As pessoas paqueram, Elas né? paqueram, né? Então, tem benefícios sociais e tem benefícios individuais, fisiológicos, né? Tem estudos já mostrando, né, que você acariciar o pelo macio de um animal, de estar ali junto, produz ocitocina, dopamina, né? Que são hormônios do bem-estar, que trazem um bem-estar, reduzem cortisol, que seria o hormônio do estresse. Então, tem programas que levam pets em hospitais. Sim, a gente tem teve programas aqui uma amiga nossa é responsável por um nas programa. universidades, né? Acho que na PUC. Na PUC tem a tem Ana o Michelotto Focinhos, veio aqui. Né? Isso mesmo. Que dá suporte, às vezes, para os alunos, para os estudantes com alguma dificuldade. Então, esse tempo com o animal, ele é muito saudável, né? Eles trazem alegria, né? Esses tempos a gente deixou... Eu e meu marido fomos viajar e nós deixamos os nossos gatos na casa da minha mãe. E nós chegamos e a gente ia buscá-los só no outro dia. E a gente pensou, nossa, mas que casa mais chata, assim. Não tem nenhum gato aqui. Vou fazer um carinho. Pulando na cama, né? Então, assim, eles preenchem, eles trazem alegria, eles são divertidos, eles têm as gracinhas deles, né? Então, os benefícios sociais... A solidão e a depressão, né? Eu acho que também um idoso... Você sabe que a gente eu já ouvi relato de consultório, Ana, de tutor, né? Dizendo, não, eu tô muito triste, tenho depressão, não tô bem. Às vezes, acho que nesse caso, a pessoa tinha perdido uma pessoa muito próxima da família. Mas eu tenho ele. E eu tenho um propósito, eu preciso cuidar dele. Então, aquilo também, ter o pet era uma mola propulsora para que ele pudesse levantar da cama, seguir firme mesmo diante da dor. Ótimo, né? Ótimo, né? Propósito. Eu tenho uma paciente também jovem que passou por depressão e a cachorrinha dela foi extremamente importante, né? Para ela superar essa fase. E é interessante, né? Porque aí, nesse momento, a gente está falando o seguinte. Se você ama tanto ele é tão importante para você, não sufoque ele com um amor ou com uma responsabilidade emocional que não é dele. Cuide de você para que ele seja feliz. Exatamente. Isso para qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento. Antes de você apontar o dedo pro outro, olhe para si. Para si, né? Que lindo, Ana. Ai. Você tinha dúvida que o episódio ia ser super legal? Nenhuma, eu tava super na expectativa. Que bom, espero que as pessoas estejam, né? Eu deixaria esse recado. Escutem com o próprio julgamento, antes de julgar, né? O que foi dito, mas com o próprio julgamento baixo, né? Então, o que disso realmente serve, né, disso tudo para eu pensar, né, até para eu talvez conversar com algumas pessoas próximas que eu acho que podem estar vivendo isso, né, para que essas pessoas busquem suporte, busquem ajuda. Exato. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço mais uma vez, é muito gostoso esse bate-papo aqui com vocês. E é fácil, né?
É fácil. A gente Rola só fácil. É fácil. Esse é o nosso objetivo, Ana, é conversar, trazer pessoas realmente preparadas, renomadas nas áreas que a gente vai elencando ao longo da nossa trajetória, Uhum. para que as pessoas estejam cada vez mais bem informadas. Né? Exatamente. Então, muito obrigada, que privilégio para nós, né? Que bom. E quem quiser te encontrar, Ana, marcar uma consulta, ou marcar uma terapia familiar, Uhum. né? Quem aí nos ouviu falar, opa, será Uhum. que, né? Tô precisando de apoio, como que faz para te procurar? Olha, pode me procurar diretamente pelo meu WhatsApp. Tá. Profissional, né? É o 991373858. Perfeito. A gente vai colocar também, fixar esse número nos comentários, Isso mesmo. né? Quando Tá. a gente divulga. Código de área 41. 41. Perfeito. E você atende online também ou só presencial? Atendo online e presencial. Então, ó, Perfeito. quem não é de Curitiba, aí ao longo do país, né? Quer marcar um agendamento com a Ana, também Sim. é possível. É verdade, é verdade. Ana, muito obrigada mais uma vez. A gente está muito feliz de ter você aqui. Que bom. Mas a gente não pode só agradecer a Ana ou aos nossos ouvintes que estão até agora com a gente aqui, ouvindo e Exatamente. absorvendo e aprendendo conosco. A gente precisa agradecer também a nossa grande apoiadora. A MSD, sempre preocupada com a qualidade de vida dos pets a partir da prevenção de doenças infecciosas por intermédio de vacinas, de produtos que protegem contra pulgas, contra carrapatos, contra mosquitos. Exatamente. Vida longa e saudável para os nossos pets. É isso que a MSD, assim como o Pet Doc, esperam para você e sua família multiespécie. E a gente está aqui por quê, Rebeca? Porque bicho é bicho A gente, e bicho e gente é família. família. Tchau, Tchau, pessoal.